Olá amigos do GUBEF, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da GUBEF, ok? Aqui você sempre será bem-vindo, porque aqui eu vou colocar minhas ilações, meus comentários, meus pensamentos pessoais, além de falar de outros assuntos, é claro. Desde já eu quero que você conheça o programa SkyGuard, que é o programa de monitoramento UFO, criado pela Mubraz, tá? Você pode encontrar o programa, baixar à vontade, ele é gratuito. Você pode encontrar o programa lá no site da SkyGuard, tá bom? Que é o skyguardmubraz.com.br, tá legal? Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre o meu retorno à ufologia. Para quem me conhece, sabe que eu fui bastante ativo dentro da ufologia, uns 8 anos atrás, e retornei agora para a ufologia por conta de alguns adventos, né, dentro da ufologia. Algumas instituições sérias resolveu se interessar pelo fenômeno, né, e aí isso me interessou muito, porque essas instituições são sérias, são científicas. Então pensei, bom, agora a ufologia vai ter um viés científico de fato, né? Até então a ufologia naquela época era muito focado em misticismo, religião e por aí vai. Era a parte a parte mais séria da ufologia daquela época era chamada ufologia casuística, né? Com base em casos, né? Usava casos, relatos como fundo de pesquisa, né? Todo o resto era com base em misticismo e religião. E isso me deixou bastante desanimado, né? E na época eu tinha o programa da Mubraz, que retornou agora, né? Que é o monitoramento, na época era monitoramento UFO astronômico, agora é monitoramento UAP brasileiro. E aí o projeto acabou me deixando mais cético ainda em relação ao fenômeno UFO, né? E aí eu resolvi me afastar da ufologia definitivamente por um tempo, até porque eu precisava me dedicar aos meus projetos pessoais, né? Eu precisava concluir uma série de projetos que eu não tinha concluído na minha vida. Então durante esses anos eu me dediquei a isso. Eu fiz uma faculdade, fiz uma pós-graduação, até mesmo para melhorar a minha colocação dentro do mercado de trabalho e tudo mais, né? E aí, por conta do advento dessas instituições voltarem para a ufologia e se interessarem pelo fenômeno e por uma pesquisa mais séria e científica, eu acabei me interessando também em retornar à pesquisa ufológica e falar um pouco mais desse assunto, né, que eu gosto muito, diga-se de passagem. Eu não me afastei porque eu parei de gostar. Me afastei porque tinha muita besteira dentro da ufologia e eu acabei ficando cético em relação a alguns pontos, tá? Então, esse é o ponto porque que eu me afastei de fato. Mas aí, agora retornando e analisando e participando de novo da comunidade ufológica, acompanhando os comentários, as discussões, né, os casos e vídeos e fotos e uma série de coisas que acontecem dentro da comunidade, eu percebi que a ufologia não está muito diferente do que era há 8 anos. Tem muita gente ainda focada na ufologia mística, religiosa, esotérica, né? E tem muita gente ainda que tem completa aversão à ciência dentro da ufologia, né? Tem muita gente que não quer saber desse assunto dentro da ufologia, porque é algo que requer conhecimento, trabalho, esforço, dedicação e paciência, de preferência, porque o fenômeno é um fenômeno raríssimo, o fenômeno existe, mas não é o oba-oba que o pessoal gosta de ficar mostrando por aí, né? Então, assim, hoje a gente tem, eu vejo dentro da comunidade uma quantidade enorme de casos de ufologia, de casos ditos ufológicos, pessoas que alegadamente diz ter contato com seres alienígenas, com naves espaciais e por aí vai, tá? Só para lembrar aqui, gente, eu estou gravando do lado de fora aqui, então tem muito barulho externo, tá? Então peço desculpa desde já. E aí
essas coisas acabam minando a ufologia, né? E não é uma coisa muito legal, né? A ufologia precisa sair do campo da pseudociência e engrenar de vez pela ciência é, dito ufológica, ou seja, a gente não tem ainda o objeto de estudo, que é o disco voador tal, apesar de muita gente alegar que governos têm, principalmente os Estados Unidos e tudo mais, né? Tem muita alegação, agora a gente tem uma série de depoimentos de funcionários de alto escalão do governo americano alegando ter visto discos voadores, aparelhos anômalos e tudo mais em galpões americanos. Bom, aí a gente precisa de comprovação, né? Porque falar até papagaio fala, né, meu amigo? Então a gente precisa escutar e aguardar que a prova apareça, né? Porque falar até papagaio fala. Mas vamos aguardar. O problema é que essas pessoas ocupavam cargos de confiança, cargos importantes dentro do governo, e hoje vem a público falando esse tipo de coisa. E isso dá uma certa credibilidade no que essa pessoa fala, mesmo ela não tendo prova alguma, né? Então é meio complicado isso, né? Mas, como eu disse, o que me chama mais atenção no meu retorno, além de perceber que a ufologia não ficou muito diferente, ou seja, não houve assim, uma evolução durante esses 8 anos que eu fiquei afastado, ou 7, não lembro exatamente, é que agora tem muita gente nova dentro da ufologia. Tem muita gente fazendo nome dentro da ufologia com uma capa de ciência por trás e fazendo alegações extraordinárias, sem ter provas extraordinárias. Esse é o problema, né? Então, assim, eu vejo que tem um monte de pessoas que estão sendo respeitadas dentro da comunidade ufológica, algumas alegadamente dizendo ser até cientistas, né, e tudo mais, porém, sem nenhuma prova extraordinária para comprovar o extraordinário. Esse é o problema, tá bom? E assim, eu sempre fui contra a determinados tipos de métodos dentro da ufologia. Na época, a ufologia casuística era a ufologia que eu considerava mais séria dentre todas as outras vertentes ufológicas que existia. A mística, a holística, a religiosa, a esotérica, tinha um monte, né? Um monte. E esses tinham mais seguidores. E a casuística era a ufologia que eu me aproximava mais, que eu tinha maior, que eu me identificava mais. Mas era uma casuística, mas era uma ufologia que se baseava em casos, em relatos, né? E relatos, todo mundo sabe, e muita gente sabe e não quer, e não leva em conta isso. Relatos são sujeitos a espúrias, né? Ou seja, nem tudo que as pessoas relatam tem um fundo de verdade. Na verdade, quando uma pessoa está relatando alguma coisa, ela está colocando dentro do seu relato todo tipo de espúria possível ali dentro daquele relato. Então ela está colocando a crença dela, está colocando o disse-me-disse, o que ela, o engano, né? A percepção mal feita, uma série de coisas, né? Então acaba criando uma narrativa em torno de algo que nunca existiu, né? Um exemplo disso que a gente tem notado, que eu tenho notado, por exemplo, é a volta do caso Varginha. O caso Varginha tem uma série de relatos, um monte de gente que disse que viu, que filmou, que relatou, que teve com ET, uma série de coisas. Só que o caso Varginha tem muito relato e pouca prova, quase nenhum, né? Muita gente se vale dentro do caso Varginha porque são pessoas que
acompanharam o caso desde o início, aquela coisa toda, né? Muita gente, inclusive, malha e demoniza o Birajara Rodrigues. Muita gente demoniza o Birajara Rodrigues, porque o Birajara Rodrigues, pessoas, olha, não tem nada no caso Varginha. Perdi meu tempo esse tempo todo, entendeu? Não tem nada aqui. Mas a maioria acha que sim, que tem. Tem gente que já viu o ET na Unicamp, tem gente que viu o ET no hospital, tem gente que viu o ET num terreno baldio, tem gente que viu o ET voando numa fazenda, e tem gente que viu, mas não prova nada, não mostra nada, não tem uma filmagem, não tem uma foto, não tem coisíssima nenhuma, né? Não tem nada. E aí o que acontece? Quando o camarada usa o fundo científico para fazer ilações extraordinárias que ele não consegue provar, esse para mim é o pior de todos, né? Porque ele acaba minando a confiança das pessoas, porque a pessoa fala assim, não, pera, esse cara é sério, já está usando a ciência para estudar o fenômeno UFO. E aí, se ele está afirmando é porque é verdade. Quando na verdade não é, né? Então eu vejo pessoas, por exemplo, alegadamente cientista, ou, sei lá, tem graduações em várias graduações tal, e filma um risco no céu e já diz que é um disco voador. Entendeu? Sem ter parâmetros técnicos para isso. Tá? Então esse, por exemplo, é um dos propósitos da Mubraz, né? Sempre foi, desde o início. Né? A Mubraz ela foi criada justamente porque eu sempre entendi que não adianta você apontar uma câmera para o céu, para uma luzinha que está piscando e alegar que é um disco voador. Entendeu? Você precisa ter parâmetros técnicos, você precisa entender o que é aquela luz, qual é a posição dela no céu, qual é a velocidade, qual é a magnitude dela, o brilho, o tamanho, entendeu? É uma série de coisas que você precisa coletar para entender que objeto é aquele lá no céu. Quando você olha um objeto no céu e você não tem parâmetro nenhum, pode ser qualquer coisa, pô. Mesmo com todo esse parâmetro, você não tem condições de afirmar que tal objeto de fato é um disco voador, um ser de outro, um objeto anômalo, né? Hoje em dia não se fala mais disco voador, né? Pelo menos séries não falam de um disco voador, de um objeto anômalo, um objeto sem explicação no céu ou em qualquer outro lugar, na terra, no mar, seja lá onde for. Então, assim, o que acontece é que quando o camarada se prevalece da ciência para fazer afirmações sem fundamento, aí a coisa acaba complicando. Porque todo mundo vai acreditar nele, pô. Não, o cara é um cientista, pô. Não, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é não sei o que, o cara não sei o que mais. Então, a palavra dele é lei. Ele viu um disco voador. Não, ele filmou um ser de outro lugar, de outro orbe, de outro planeta, de outra galáxia e por aí vai. Mas infelizmente, gente, infelizmente, a verdade é que eu vou deixar aqui o meu ponto de vista, tá? Eu sei que não vou agradar muita gente aqui. Eu sempre acreditei no fenômeno OVNI. O fenômeno de fato existe. Tá? Só que o fenômeno é muito raro, ele não acontece o tempo todo. Ele acontece extraordinariamente sem ter um tempo definido para acontecer. Ele simplesmente acontece, se você tiver sorte de ver, você é um privilegiado. Né? Mas esse fenômeno, ele é necessariamente alienígena? É um fenômeno que veio de outro planeta? O fenômeno, quando acontece, ele aconteceu porque ele veio de outra galáxia? E aí, a hipótese alienígena é sempre a melhor hipótese para explicar esse tipo de fenômeno? Entendeu? Então, assim, o fenômeno existe, ele é raro, ele acontece, as pessoas de fato conseguem observar esse fenômeno, mas precisa ter um estudo mais comprometido, mais científico, mais sério a respeito, porque o fenômeno pode, inclusive, ser aqui da própria Terra, um fenômeno local.
Recentemente, saiu na revista OVNI uma matéria falando sobre os plasmoides. Acho que é plasmoide o nome. E aí o Rodrigo, que é um dos editores da revista, me cedeu o artigo para me ler. É um artigo dos cientistas que estudaram lá o fenômeno de Hesdalen. Hesdalen lá na Noruega, se não me engano. Né? E aí, o fenômeno que acontecia lá em Hesdalen eram fenômenos de luminosos, né, e tudo mais. E aí eles teorizaram que esses fenômenos poderiam ter algum tipo de inteligência. Então poderia ser algo muito inerente à atmosfera da Terra, ou seja, pode ser uma forma de vida energética que habita o céu do nosso planeta. Segundo eu entendi assim, mais ou menos. Né? Então, assim, esse plasmode, inclusive, a própria revista OVNI, se você tiver a oportunidade, você pode comprar essa revista e ler. A revista OVNI, ela fala um pouco sobre a Noite Oficial dos OVNIs, que foi um dos casos mais importantes e emblemáticos da ufologia brasileira, e onde os caças perseguiram luzes no céu, né? E que a teoria lá de Hesdalen, lá dos cientistas, que os cientistas criaram lá, né? Criaram um artigo, inclusive, pode explicar esses casos lá da Noite Oficial dos OVNIs. Então, os caças daquela noite poderiam estar perseguindo plasmoides, ou seja, talvez uma forma de vida não conhecida, energética, que habita os céus do planeta. Essa é uma possibilidade. Mas essa forma de vida é alienígena? Se a gente pensar e levar em conta o significado da palavra alienígena, sim. São alienígenas, porque não conhecemos. Somos estranhos ao que conhecemos, então são alienígenas. Mas são alienígenas de fora do planeta? Ou são alienígenas de dentro do nosso planeta? Uma certa vez eu escutei alguém dizendo que conhecemos mais Marte do que toda a extensão do nosso oceano, ou seja, a gente não conhece quase nada do fundo do oceano, né, do nosso planeta. Mas conhecemos mais de Marte do que do próprio oceano. E quem pode garantir que esses seres não vêm do oceano? Né? Então, assim, são pesquisas científicas que vão trazer a resposta necessária que precisamos a respeito desses fenômenos que acontecem a todo momento. Não a todo momento, né? Como eu disse, raramente acontece, mas que muita gente consegue ver, né? E que estão aí habitando o céu da gente. Né? Eu mesmo, com o projeto da Mubras, filmei os 6 OVNIs aqui da Baixada Fluminense. Vocês podem procurar na internet. E vocês vão ver o padrão que existia entre as luzes, ou seja, eram 6 luzes que se movimentavam em padrão. Né? Havia um padrão de movimento dessas luzes. E ficou, inclusive, famoso e tal, essa captura da Mubras ficou famosa na época e tal, apareceu em vários veículos de notícia, mas assim, essa captura tinha a característica alienígena de outro planeta? Aí não sabe, não tem como determinar isso, né? Não tem como determinar isso. Então, assim, hoje, o que a gente precisa dentro da ufologia é ter pessoas enganjadas em pesquisar o fenômeno cientificamente, sem ter o compromisso de dizer e de afirmar qualquer coisa que não seja com base científica. Entendeu? Ver uma luz no céu, ver qualquer coisa estranha no céu e alegadamente dizer que se trata de seres alienígenas, naves espaciais e tudo mais, para mim uma falta de responsabilidade incrível. Incrível. Tá? Então hoje a gente precisa ter base científica, corroboração de outros pesquisadores, né? Um estudo mais sistemático,
um estudo mais aplicado, para que a gente possa, de fato, fazer declarações a respeito do que foi capturado, que foi filmado, fotografado e tudo mais. Colher todo tipo de material necessário para criar um cenário positivo em torno do objeto. Quando eu digo um cenário positivo, quer dizer um cenário que de fato comprove que tal objeto não é conhecido, não é feito pelo homem, entendeu? E que é algo inusitado, um app de fato, né? Esse é o ponto. É a ufologia que eu sonho, a ufologia que eu persigo, a ufologia que me motiva a pesquisar o fenômeno. Tá bom, gente? Então é isso, tá? Tô deixando aqui minha opinião a respeito das minhas impressões, não é das minhas primeiras impressões na ufologia, porque eu sou macaco velho da ufologia, mas assim, das minhas impressões na volta da ufologia. Então, para mim, a ufologia não mudou muita coisa, né? Tem muita gente ainda acreditando em ufologia mística, ufologia religiosa, holística, esotérica e por aí vai. E para mim surgiu mais uma categoria, que é a categoria daqueles que se dizem, que usam a ciência para alegar, fazer alegações infundadas ou alegações sem provas, alegações extraordinárias sem provas extraordinárias, né? Esse é um ponto que eu tenho percebido dentro da ufologia. Tá bom, gente? Então tem gente que, por exemplo, que adota um caso. Quer ver um caso que não tem nada, nunca teve nada? Aconteceu aqui no Rio de Janeiro, foi o caso de Magé, por exemplo. Nunca aconteceu nada lá. E tem um monte de gente se promovendo em cima disso, alegando que teve queda de disco voador, que o exército capturou uma nave, e que não sei o quê, e que helicópteros do exército estavam rondando. A própria Bell já botou lá no site lá, alegando que não, teve um acidente aqui, não sei o que e tal. Mas não quero acreditar no óbvio, eu quero acreditar no extraordinário. É paciência, né, cara? Então, assim, eu vejo, às vezes eu acompanho alguns podcasts aí e fico abismado com o tanto de besteira que as pessoas falam a respeito da ufologia. Mas é isso que dá Ibope. É isso que dá Ibope, é isso que dá clique, é isso que dá, que monetiza, pô. Esse vídeo aqui com certeza não vai monetizar, não vai dar clique, nem nada, porque eu estou falando a verdade, eu estou falando o que penso da ufologia. Mas estou falando o que penso. Eu tenho certeza que tem muita gente que concorda comigo, tem muita gente que vai ver esse vídeo e falar, pô, o cara tem razão, porra. A ufologia de fato tá desse jeito. E a gente precisa mudar isso, né? E quem me conhece sabe, eu sempre lutei, minha bandeira sempre foi essa. Para mim, ufologia precisa ser científica, ser empírica. Não temos ainda o objeto da pesquisa, mas uma hora ou outra a gente vai conseguir esse objeto, né? Mas para isso precisamos ter um engajamento científico, uma postura científica, né? Não acreditar em conto da carochinha, né? Isso é muito importante. Tá ok, gente? Então é isso. Eu vou deixar aqui para vocês o site aqui do Skyguard, tá? Vou falar um pouco do Skyguard aqui. O Skyguard é um esforço da Mubraz para que a gente possa criar um programa brasileiro onde a gente possa capturar objetos voadores no céu, né? Com parâmetros científicos, tá? Com parâmetros científicos. Hoje o Skyguard está na 5ª versão, ou seja, hoje o Skyguard está a última versão é o 5.0, com inteligência artificial. Conseguimos colocar inteligência artificial dentro do programa. A inteligência que o Skyguard está usando é uma inteligência supervisionada, então a gente fornece um modelo para essa inteligência, e através desse modelo ela consegue comparar o que ela está capturando com esse modelo, e então começa a fazer a classificação do objeto, tá?
Então, hoje a gente ainda não está disponível no site, a gente só tem disponível lá o SkyGuard 1.0, que é o primeiro SkyGuard, tá? Onde você vai poder baixar ele. Lá tem todo um tutorial de como instalar o programa, que tipo de equipamento você precisa comprar para instalar e começar a monitorar o céu, tá? Usando o SkyGuard. E logo estaremos disponibilizando o SkyGuard 5.0, tá? Lá no site também, tá? O SkyGuard hoje ele está rodando em ambiente Python. A gente está trabalhando para melhorar isso e quem sabe até o final do ano a gente consiga transformar o programa SkyGuard em um programa executável para Windows e para Linux, né? Mas por enquanto ele roda em ambiente Python. Significa que você precisa instalar o Python na sua máquina, baixar o programa, baixar todas as dependências necessárias, a biblioteca, para que ele possa rodar de boa, tá ok? O SkyGuard, gente, é um programa sem fins lucrativos, mas precisa de receita para continuar a se desenvolver, né, e se manter, né? Então, assim, hoje o SkyGuard ele não tem nenhum patrocínio, ninguém patrocina o SkyGuard, é uma iniciativa da Mubras, tá? Que não tem patrocínio de coisa nenhuma, a não ser o meu, tá? É que eu sou o fundador da Mubras. E lá no site tem um QR Code lá do Pix, onde você pode ajudar o projeto doando o que você puder doar, tá bom? Todo o valor será bem-vindo e vai ser revertido diretamente para o projeto. Hoje a gente precisa manter o site, manter repositórios, manter o desenvolvimento do próprio programa, melhorando o próprio programa. Como eu disse, o primeiro, o 1.0, ele é um programa sem inteligência artificial, e sem uma série de recursos, mas que funciona perfeitamente bem, tá? Você consegue capturar, tá? É um programa que consegue identificar o objeto, travar, cria parâmetros e captura. Ele só faz isso. Mas o 5.0, porque tivemos uma série de versões do programa, né, que a gente foi melhorando e fazendo teste até chegar ao 5.0, que é o que está funcional no momento, tá? Esse já tem uma série de melhorias com inteligência artificial, tá? Então é isso. Venha fazer parte da Mubras, venha fazer parte do SkyGuard, você pode entrar lá, baixar o programa, como eu disse, é gratuito, fazer a compra da câmera, o cabeamento e tudo mais, e instalar a câmera no seu telhado, na sua varanda, no seu terraço, onde você quiser, e começar a fazer ufologia de verdade, ufologia séria, científica, tá? Porque a ideia da Mubras é criar uma rede de monitoramento, para que a gente possa cercar o fenômeno de todos os lados. Dessa forma a gente consegue ter maior incidência do fenômeno capturado dentro de uma rede, né? A chance de capturar o fenômeno com uma quantidade maior de câmeras é muito maior do que capturar o fenômeno com uma câmera só, tá? Então, se a gente tiver várias câmeras espalhadas pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, por todo o Brasil, a gente vai ter vários olhos, né? O SkyGuard é guarda do céu, né? Vamos ter vários guardas de olho no céu e prestando atenção no momento em que o fenômeno acontece, tá bom? E aí eu só dependo de vocês, conto com vocês para que se interessam, para que vocês possam se interessar pelo projeto, tá? Montar a sua estação e começar a fazer pesquisa de verdade, compartilhando os resultados. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo aqui na GuBF. Tá bom? E para quem já me perguntou, tá, a GuBF voltou? Não, a GuBF não voltou. A GuBF está em extinção, ou seja, acabou de vez mesmo. Tá? O canal que era da GuBF é que está sendo usado pela Mubras. Tá? Esse canal aqui. Tá bom? Mas o grupo ufológico da Baixada Fluminense, esse não voltou. O que voltou foi o projeto da Mubras, tá?
O projeto MUBRAS, que é o monitoramento UAP brasileiro, retornou com o intuito de criar uma rede com um programa próprio de monitoramento e câmera geoposicionada para que a gente possa capturar objetos voadores não identificados, criando assim parâmetros necessários para estudos futuros. Tá bom, gente? Então é isso. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo e não deixe de se inscrever, não deixe de curtir e ajude a monetizar esse canal, porque monetizando o canal a gente consegue verba para desenvolver mais o programa. Tá bom? Tchau!